Bem-vindos de volta, alunos da segunda série do ensino médio, professores, gestores e quem mais estiver aí assistindo a nossa aula, sejam muito bem-vindos, né? Hoje estou aqui, eu, Fabiana, como mediadora, e temos aqui a professora Jennifer para dar a nossa aula de sociologia apenas maravilhosa. Antes da gente começar a aula, só dar uns recadinhos para vocês. A primeira coisa, achei sensacional, tá? Eu estava assistindo a aula do Mauro ali, estava sentada aqui no estúdio, e achei, olha, um monte de coisa que vocês colocaram aí, eu também gosto, então achei, tô lendo aqui o chat dele, vocês têm bom gosto. E a segunda coisa é, eu sei que vocês ainda estão no segundo ano, mas eu acho que nunca é muito cedo para a gente pensar, né, no que a gente quer fazer mais para frente. Então, avisar vocês que a USP já abriu as inscrições para o CUCO, que é uma prova de conhecimentos que no terceiro ano pode dar até a isenção do vestibular, mas ele também te dá a oportunidade, né, de, dependendo da sua colocação, de alguns cursos, né, e algumas coisas dentro da própria USP. E também eles estão fazendo uma feira de profissões online. Então, se vocês aí estão na dúvida, querem conhecer um pouco mais, esse ano, né, por causa da pandemia, eles estão fazendo essa feira de profissões online. Fica aí uma dica para vocês, se alguém se interessar. Ó, vou pedir para deixar o chat aberto, mas já conversei aqui com meus colegas aqui da produção, que se vocês começarem aqui a fazer sorteio, começar o copia e cola, passar número do celular, eu vou fechar o chat, hein? Ó. Aqui, ó. Então, vamos começar a nossa aula, que eu já falei muito. Boa tarde, pessoal. Alunos, alunas, professores, gestores, todos que estiverem assistindo, como a Fabi falou. Hoje nós estamos retomando as aulas sobre cultura de massa, e hoje nós também vamos fazer uma reflexão sobre a cultura digital, de uma maneira em que a própria cultura digital, ela absorve, ela é uma esponja da cultura de massa e consegue reproduzir todas essas mídias, né, que transmitem informações e notícias, mas de uma maneira em que essa relação com a notícia não é unidirecional, ela tem duas direções, não é isso? Mas antes, eu gostaria assim, de retomar algumas questões relativas ao conceito de cultura. Tem um pensamento que diz assim: os seres humanos, eles são amarrados a teias de significados que eles mesmos teceram. Quem falou isso foi um fantástico antropólogo, foi o Geertz, Clifford Geertz. E quando ele diz que os seres humanos são amarrados a teias de significados que eles mesmos teceram, ele está falando que os seres humanos são amarrados à cultura. Como nós vimos na aula passada, diferente dos outros animais, os seres humanos eles não produzem, não se reproduzem e não sobrevivem a partir da experiência genética. Nós construímos respostas à nossa interação com o mundo e uns com os outros, e essa interação produz um conjunto de crenças, de costumes, de valores e de artefatos, tecnologias que permitem com que a gente produza, né, e transforme o mundo como nós conhecemos hoje. E essa transformação ela é lenta, ela acontece de várias maneiras, em diferentes lugares, e essa diversidade, essa beleza que nós vivenciamos, né, com a pluralidade que nós encontramos no mundo, é um reflexo das diferentes histórias que produz, consequentemente, culturas que são diferentes. Mesmo no território brasileiro, com a diversidade, com essa unidade do país, das leis e de uma história comum, as peculiaridades das raízes indígenas, africanas e de várias imigrações de vários continentes do mundo produz uma diferença. E essa diferença é uma expressão da nossa cultura, porque os seres humanos eles possuem a sua unidade justamente na nossa capacidade de nos diferenciarmos. Então, essa perspectiva de cultura, enquanto esse conjunto de criações que passam por várias dimensões da vida, é fundamental para a gente conseguir perceber que, assim como uma outra antropóloga muito importante, a Ruth Bennett. Como é, Fabi? O nome da é Ruth? Espera aí que eu vou pegar aqui daqui a pouco, viu? Mas ela fala o seguinte: ela diz que a cultura são como lentes
que nós vemos o mundo. Então, assim, cada cultura... Então, no Brasil, nós temos um conjunto de costumes, nós temos uma língua, nós temos danças, nós temos uma gastronomia, temos uma arquitetura específica, a nossa realidade em cada cidade. E essa cultura, ela permite com que a gente enxergue de uma determinada maneira. Indo para outro país, nós colocamos outras lentes. Sabe como se fossem filtros? E esses filtros possibilitam que a gente veja de uma determinada maneira. Mas uma outra coisa que nós refletimos dentro da antropologia é que nós temos um aparato cognitivo, capacidades físicas para vivermos muitas vidas. Mas acabamos por viver uma só, porque nós estamos inseridos nessa cultura. Mas a concepção, a percepção, a compreensão de que nós temos essa capacidade de nos adaptarmos e nos acumularmos conhecimentos de culturas diferentes é fundamental. Só para deixar claro aqui, o professor Valmir, maravilhoso, valeu pela ajuda, mandou aqui que é a Ruth Benedict de O Crisântemo e as Espadas. Obrigada, exatamente. Sabe quando dá um branco? Foi o que aconteceu, mas muito obrigada. E falando em professores, em interações de alunos, etc., eu tenho recebido, eu e a Fabinho, algumas mensagens de professores, colegas, que são muito importantes, elogiando, fazendo algumas sugestões. E uma das sugestões, que uma professora fez, a Zil, ela falou assim: professora, estou gostando muito das suas aulas, você vai falar sobre patrimônio cultural? Eu falei, vou sim, gente, se eu não fosse falar, agora eu vou falar só porque você trouxe essa dimensão, porque tem tudo a ver. Então, essa questão do patrimônio cultural é um outro modo de fazer a leitura sobre a cultura que diz respeito nós temos, enquanto seres humanos, uma construção, né, um desenvolvimento tecnológico, né, e o desenvolvimento de artefatos que nós chamamos de cultura material. Tudo que é produzido pelos seres humanos e que é tangível. O que é tangível? Tangível é aquilo que nós podemos pegar, né, aquilo que nós podemos ver. Faz parte do patrimônio cultural. Então, de maneira assim mais concreta, a arquitetura. Então, nós temos vários espaços históricos, cidades, em que são tombadas como patrimônio cultural, patrimônio histórico. E esses patrimônios, eles dizem respeito à peculiaridade de um determinado grupo, de uma identidade muito clara. Nós temos o Pelourinho, nós temos Ouro Preto, nós temos alguns prédios aqui, como a Sé, né, como São Bento, que são construções humanas que são muito específicas e têm uma qualidade de ser identificada em qualquer lugar do mundo, pode ser reconhecida. Já o patrimônio imaterial diz respeito a uma subjetividade, porque nós, seres humanos, nós não produzimos apenas artefatos físicos, nós produzimos costumes, nós produzimos ideias, nós produzimos valores, nós interagimos em diferentes grupos, né? Então, as expressões dos povos indígenas são patrimônio imaterial, e nós tivemos uma questão no Enem em 2017 sobre o patrimônio imaterial, e ele estava falando sobre o patrimônio imaterial como um modo de fazer algo. Por exemplo, o modo de fazer o queijo de Minas. Então, o queijo, ele é material. Ele concretamente ele pode ser visto, as pessoas podem pegar e comer, mas esse modo particular de fazer algo de uma determinada maneira é considerado um patrimônio imaterial. Não é isso, Fabi? Exatamente. Só já que deu aí uma folguinha, gente, eu vejo que alguns de vocês estão até participando, mas como vocês estão aqui bastante fora da aula e muita gente está pedindo para fechar o chat porque está atrapalhando, eu vou fechar. Porque a gente gostaria que a aula fosse interativa do começo ao fim, mas se isso está atrapalhando... Mas não fecha agora, não. Você vai dar uma atividade agora? Vou. Tá, só que assim, eu já vou deixar avisado, acabando a atividade, a gente vai fechar o chat, né? Para vocês ficarem aí no cantinho da disciplina, pensando nas ações de vocês. Porque vocês estão atrapalhando o pessoal aqui que está tentando estudar e está muita gente reclamando que vocês não estão deixando, viu? Mas, gente, vamos lá, vamos colaborar. O que é isso? Esse é um momento de interação. Oxente, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então,
Vejam bem, tenham em mente essa discussão sobre a cultura, de uma maneira em que tudo que é produzido, que não é geneticamente transmitido, é um aspecto da cultura. A cultura pode ser entendida como lentes, são artificiais, ou seja, são produções históricas e se modificam ao longo do tempo. Então, os seres humanos vivem em grupo, em sociedade, constroem a sua identidade a partir da sua história. Então, partindo desse princípio e também da compreensão que nós temos uma cultura material, uma cultura imaterial, nós produzimos tecnologias. E essas tecnologias, como nós discutimos na aula passada, que é a cultura de massa, né? E nós discutimos que a cultura de massa, ela é um produto da indústria cultural. E a indústria cultural é produto de uma análise, né, de filósofos e cientistas sociais da Escola de Frankfurt, que, na década de 40, eles refletiram sobre o impacto do capitalismo em relação à padronização do entretenimento, da indústria do entretenimento. E, nesse sentido, toda a arte ela foi apropriada como mercadoria. E isso gera uma série de modificações e hegemonizações que produz para qualquer indivíduo um determinado produto que é massificado. Então, a cultura da massa não é produzida pelas massas, mas é produzido para as massas, né? E essas massas, elas recebem um tipo de propaganda, um incentivo ao consumo, há uma certa produção sobre a música, ela fica direcionada, como falamos na aula passada também, para a indústria, para o mercado. Então, vários artistas, eles ficam fora desse cenário de visibilidade, porque a prioridade é a perspectiva da venda, né, do comércio, da comercialização. Eu acho que a gente deu até um exemplo disso na aula anterior, mas a gente pode reforçar, né, quando eu comentei sobre o Kiko Loureiro, que ele é um guitarrista, ele era o guitarrista do Angra, né, agora está no Megadeth, mas quando ele gravava o CD do Angra, né, que é comercial, por mais que assim, não é o que é popular e toca nas rádios, mas ele é comercial dentro de um nicho, né? Então, por exemplo, a produção tinha toda ali, dava pitaco do que tinha melhorar, o que não tinha. E quando ele foi fazer o CD dele de música solo, né, que ele foi fazer um CD de guitarra, um CD instrumental, ele fez esse CD junto com os produtores do Angra, só que ele falou, olha, você sabe que é um CD de música autoral, música instrumental, não é para vender, então eu nem vou te falar o que você tem que fazer ou não. Você toca a sua música do jeito que você quiser, porque você já sabe que não é algo que vai como mercadoria. Né? Então, a gente também tem que pensar que existe, sim, uma parte da cultura que ela é mercadológica e ela é feita daquela maneira. Então, não adianta a gente falar que todo artista tem uma liberdade individual gigantesca, porque ele tem que também entrar ali nos acordos. Tanto que algumas músicas, né? A gente está dando exemplo de música, mas isso se estende a outras coisas. Mas, por exemplo, música. Normalmente, na rádio, tem um tempo meio estabelecido, tipo 3 minutos e pouco. Tanto que algumas músicas você encontra a versão original, que às vezes é uma música de 5, 6, 7 minutos, e você encontra a versão de rádio, que é uma versão reduzida. Então, a gente tem essa questão de que a cultura de massa, né, essa questão das mídias, ela também é pensada para ser comercial. E a parte que não é, ela existe. Mas a gente não tem acesso, a não ser que a gente vá atrás, né? Nunca é passado para a gente esse aspecto. Exatamente. É importante que a gente pense, né, que nós estamos o tempo inteiro consumindo dessa indústria cultural. Quando vocês pegam o seu celular e acessam um aplicativo, que é esse aplicativo de música, quando vocês acessam outras plataformas de filmes, pensem que os filmes que costumam fazer mais sucesso, ele tem um formato, né, e esse formato ele é pensado de uma maneira para vender. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque o estilo de vida e o estilo de consumo que nós estamos submetidos nessa sociedade, às vezes, mascara as desigualdades de classe que nós vivemos. E é essa reflexão e é essa crítica desses autores, né? Então, vale a pena olhar, pesquisar, porque está dentro do currículo de vocês por um motivo, né? Faz parte da vida e também vai ser cobrado, né, no Enem, nos vestibulares, que vocês
caso queiram fazer, né? Então, vocês falaram, a escola de Frankfurt é uma escola de esquerda. Faz uma crítica ao capitalismo e aponta para reflexões e caminhos que dizem respeito a como a indústria ela se apropria da arte de uma maneira a produzir lucro. Então, não necessariamente você não precisa ser de esquerda para você perceber esse cenário que surge, porque você pode você tem a liberdade, claro, de fazer as defesas do sistema econômico que você deseja, mas as estruturas ideológicas, estruturas dos modos de produção e de produção de lucro a partir da arte, é uma reflexão que está aí porque é um fato. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é que, assim, a cultura de massa não tem problema você gostar, né? É aquela questão, eu não vou dizer para vocês que as coisas da cultura de massa não fazem parte, a gente não tem que gostar e consumir. Mas a questão que a gente traz para vocês é que vocês tenham essa consciência. E quando falando do que a Jennifer disse, mas é uma escola de esquerda, a questão é que a gente tem que criticar, sabe aquela questão da autocrítica? É a mesma coisa. Quando a gente gosta de algo, não quer dizer que a gente não deva criticar, né? Ter essa ideia crítica, né? Ninguém está dizendo que tudo deveria ser veiculado, nem nada do tipo. Mas como é feita essa peneira? Né? Quais são os critérios que coloca algo como comercial ou não comercial? Será que existe ali um fundamento, né, para que todo mundo fique igual? Será que existe ali alguma intenção por trás? Então, o que a gente quer trazer para vocês, que é o que a gente fala, vocês têm o direito de discordar da gente ou concordar, mas o que a gente quer é que vocês tenham um pensamento crítico, que não é porque você apoia algo que você não possa fazer uma crítica disso. É igual, eu gosto vamos dizer assim, eu gosto da aula de vocês de sociologia. Isso não quer dizer que você não possa vir aqui e fazer uma crítica de, a aula de hoje, ela não foi assim, não achei tão interessante o tema. Não entendi, você falou rápido. A questão é, a gente tem que parar com essa ideia de que a partir do momento que a gente gosta e defende algo, a gente não pode fazer uma crítica a isso. Porque, na verdade, a crítica é o que faz as coisas se modificarem e melhorarem, né? Eu gosto muito disso, mas seria melhor dessa maneira. Sim. E a gente entender que existem essas estruturas, mas existe muita coisa interessante por trás que a gente não tem acesso e que a gente precisa saber para justamente ou questionar para que ele tenha um lugar, né? Ou para que você conheça e não fique só numa coisa superficial. Porque tudo isso, quando a gente fala sobre mídia, ela é pensada de uma maneira igual quando a gente fala das bogleiras, né? Que eu e a Jennifer, a gente estava falando antes da aula, as digital influencers. Elas também não passam para a gente uma ideia que não é a realidade. Assim, todas elas acordam de manhã com ramela no olho. Ninguém acorda de sombra, base e blush às 7 horas da manhã. Então, o que acontece? A mídia ela também faz as escolhas daquilo que a gente deve ver de uma maneira que fique mais atrativa. Mas, às vezes, a gente também quer saber aquilo que não é atrativo. A gente quer saber os bastidores. A gente quer saber por trás, né? Sim. Então, é isso que a gente precisa fazer. É refletir criticamente, inclusive, sobre o que você gosta. É aquela autocrítica, né? Eu posso gostar, mas não significa que eu não tenha que fazer um pensamento crítico para que melhorem as coisas, né? Exatamente. Então, essa proposta, né, essa reflexão e esse tema está no currículo de vocês com um propósito justamente de fazer pensar. Né? E não quer dizer que vocês não pensam, vocês pensam bastante. É que antes de vocês nascerem, já tinha gente pensando também. E essas pessoas que estavam pensando, refletindo, criticando, existe um universo de pessoas que estão refletindo sobre as transformações dos meios de comunicação. Estão refletindo sobre a cultura de massa, né, que é essa cultura produzida que tem a comunicação de massa. E a comunicação de massa, gente, revoluciona as maneiras das pessoas, o acesso à informação. O acesso à informação, o consumo, né, as notícias, e isso produz uma série de transformações na cultura que são importantes. E hoje, né, quer dizer, já faz algum tempo, desde a revolução da informática e da cultura digital, nós passamos por uma grande transformação. Transformação essa que nós vivemos hoje. Devido à necessidade de isolamento social, nós estamos tendo aula no centro de mídias. E a pergunta que eu quero fazer é,
Nós estamos nessa modalidade de aula através do aplicativo chamado Centro de Mídias. O que você entende por mídias? Um minutinho para vocês responderem. Estamos aqui de volta, estava aqui lendo as respostas de vocês. Então, vamos lá, professora. Então, alguns alunos falaram sobre redes sociais e de comunicação. Na verdade, muitos deles, né, estão falando sobre a comunicação. Falaram sobre a questão de entretenimento, meios de informação, tecnologia, redes sociais, né? Mas a maioria está falando sobre meios de comunicação, tá? Muito bem, gente. Várias interações aqui de vocês, obrigada. Com a interação de vocês, nós conseguimos fazer uma aula mais dinâmica e nós conseguimos tirar algumas dúvidas. Então, é importante, sim, que vocês estejam interagindo, mas tentem falar sobre o tema, tentem fazer perguntas, né? É importante. Gente, mídias, eu vou colocar aqui uma definição para vocês. É entendido por mídias todo meio ou suporte de difusão de informação, que é um meio intermediário de expressão capaz de transmitir uma mensagem. Separamos as mídias em alguns tipos, né, e elas dependem de um desenvolvimento tecnológico. Então, mais uma vez, mídia é todo suporte que é possível transmitir uma mensagem. O jornal, a gente consegue ler alguma mensagem? Então, é uma mídia. O rádio transmite alguma mensagem? É uma mídia. A televisão, o cinema, os computadores, celulares, tablets, mídias sociais e o próprio livro, que é uma mídia que é extremamente, historicamente, a mais antiga, né? Aliás, antes mesmo, né, as pinturas rupestres, como nós tínhamos comentado antes. E a nossa própria corda vocal é uma mídia, né? E essa mídia ela permite que a gente transmita uma mensagem. Vocês conseguem entender? O desenvolvimento cultural da tecnologia, ela permite que sejam criados suportes, e esses suportes eles serão fundamentais para a construção de uma informação. Como nós vamos ver agora, nós estamos nesse período, né, no período da quarentena, e vocês têm acesso. Hoje, a aula ela é feita dentro de um espaço que é transmitido através da internet ou da TV. A televisão ela faz parte dos meios de comunicação de massa, né? E a internet dos meios de comunicação que são digitais, da cultura digital. Hoje, quais são as mídias, no período da quarentena, que vocês acessam informações ou cultura? Vocês estão mais ligados à TV ou estão mais ligados aos meios digitais? Vou dar um minutinho para vocês responderem essa pergunta.
Gente, adorei aqui as respostas de vocês, tá? Eu vou responder só duas coisinhas antes, né, de passar as respostas. Então, o João Marcos pediu, ele falou, fala para a moça do computador falar sobre racismo reverso. A gente não tem tempo de falar sobre isso, mas a gente já falou sobre isso em outra aula, né? E a gente vai acabar tocando nesse assunto mais para frente. Então, infelizmente, a gente não tem tempo de discutir sobre isso, mas a gente falou sobre isso em outra aula, é só procurar, que está lá no YouTube, né? E perguntaram aqui se livros são mídias, né? São. Né? A gente hoje, o livro ele não tem um papel tão importante nessa questão de mídia como antigamente, porque eles hoje são muito caros. A gente acaba optando, às vezes, pela internet, por outros lugares que são de melhor acesso, é mais fácil o acesso, mas eles são mídias e são importantíssimos. Né? Eles tinham um papel muito maior, é claro, quando a gente não tinha internet, porque era a única maneira que você tinha acesso a essas informações, mas até hoje o livro é muito importante. A diferença é que o acesso aos livros hoje é um pouquinho mais complicado, porque aqui no Brasil a gente tem a questão do valor também, né, dos livros, né? A gente tem mais, tenho certeza que muita gente tem internet em casa, mas não tem livros, né? Então isso é uma preocupação que a gente tem também. Sim. Mas o livro é sim uma mídia, tá? Muitos deles falaram aqui, respondendo, que são meios digitais, internet, TV, digitais, internet, celular, que meios digitais... A Pietra falou, meios digitais, muito por conta das redes sociais, que são mais atrativas. Né? Falaram sobre TV, rádio. Então, muitos deles estão nessa questão de meios digitais, de TV, celular e rádio. Muito bem, muito bem. É exatamente isso. O importante nesse processo é que nós estamos construindo uma reflexão sobre os meios de comunicação, relacionando a cultura dentro de uma maneira ampla, né? De que cultura é tudo que nós produzimos enquanto seres humanos dentro de uma sociedade, e falando sobre os desenvolvimentos tecnológicos. Né? Todos os desenvolvimentos tecnológicos são produtos da cultura, da sua época e do seu território específico. Mas hoje, né, aliás, desde as mídias digitais, dos meios de comunicação de massa, nós temos uma globalização das informações. Vejam, o rádio entrou no Brasil em 1920. Em 1923, tinham 600 aparelhos de rádio. Veja como era restrito o acesso à informação mais ampla sobre o mundo, sobre as diferentes regiões do Brasil. Hoje, né, as pessoas têm muitas televisões. Na minha época, a riqueza das pessoas era medido através pela quantidade de aparelhos de TV que as pessoas tinham dentro de casa. Às vezes tinha só uma por bairro, e a galera se juntava na casa daquela uma pessoa que tinha TV para poder assistir. Né? Hoje é muito comum, tem gente que tem 30 TVs em casa. Mas antes também não era dessa maneira. Sim, e aí nós entramos para refletir um outro aspecto. Né? Toda vez que nós falamos sobre cultura, nós precisamos situar historicamente de que lugar nós estamos falando. Qual é o território, qual é o país, qual é a cidade. Né? Nós precisamos entender quais são as condições econômicas. Né? Se essas pessoas que têm acesso a essa cultura, são pessoas, a cultura no caso, né, essa tecnologia, essas tecnologias digitais, nós sabemos que dentro do Centro de Mídias, vocês têm a oportunidade de estarem acessando essas aulas, mas que existem outros alunos, por terem condições econômicas e situações de maior dificuldade de acesso, que não têm a mesma oportunidade. E assim é a sociedade, cheia de diferenças e desigualdades. E essas diferenças e desigualdades, elas estão expressas nos meios de comunicação? Vocês conseguem ver proporcionalmente uma relação com a realidade, aquilo que passa nas novelas, nos filmes, né, nos clipes que vocês assistem, costumam representar as desigualdades e violências que nós presenciamos cotidianamente? Será que essa falta, essa ausência de uma relação, uma representação mais realista sobre a realidade tem algum propósito? Essas são as questões dos meios da Escola de Frankfurt, de uma visão crítica sobre os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação, TV, rádio e até as redes sociais têm dono. E esses donos, eles possuem uma classe social.
E essa classe social ela possui uma relação de poder, de interesses que são ideológicos. Então, é importante a gente entender e se perguntar se as mídias, né, e se os meios de comunicação, eles são isentos de uma postura política. E essa reflexão, ela faz parte do currículo, dentro de uma dimensão de que um dos objetivos da educação é promover uma reflexão e a construção de um olhar mais crítico, autônomo e cidadão, né? Agora eu vou colocar para vocês algumas imagens que são das mídias, dos meios de comunicação de massa, né? O jornal, né, que foi extremamente importante, no sentido de que muitos autores escreveram livros a partir dos seus comentários, porque o jornal foi a primeira mídia, a grande mídia de difusão de informações, de mensagens, de conteúdos. Então, Kant, ele, um filósofo extremamente importante, ele escreveu várias partes dos seus livros publicando nos jornais, né? A TV é esse meio de comunicação de massa que entrou assim com toda a força. E dentro é uma expressão, é um eletrodoméstico, é um bem material, é uma mercadoria, que é uma mídia que produz informações, notícias extremamente importantes para nos mantermos atualizados, mas também é uma mídia que produz propaganda. E, assim, todos esses meios de comunicação de massa, inclusive as redes sociais, o que eles ganham dinheiro dentro do sistema capitalista é com a propaganda. Rádio, jornal, televisão, Facebook, Instagram, YouTube, todos esses cenários, eles são propícios para o mercado, para o sistema capitalista lucrar com a apresentação e a sedução sobre os produtos dentro da nossa sociedade. A cultura digital, ela entra nesse cenário e ela tem uma propriedade, né, que é muito importante, que é assim, gente, os computadores, eles começam a surgir, eles são produtos, né, de uma tecnologia de guerra, né, mas eles começam a entrar na casa, nas residências, dentro dos ambientes domésticos a partir da década de 90, com o surgimento da internet, fundamentalmente. E o que é a internet? É uma grande rede global que conecta pessoas e informações, produzindo a diminuição das distâncias e a velocidade das informações. Nós precisamos ter bem claro que a internet é o desenvolvimento de uma tecnologia dentro da cultura, da indústria cultural que nós vivemos, que os computadores, os celulares, as redes sociais também são parte da cultura e elas são expressões, né, do sistema capitalista que nós vivemos, né? Então, a cultura digital é essa cultura que surge a partir do uso do espaço da internet como meios de comunicação, nos sites, nos blogs. Nós somos do tempo em que nós entramos no Orkut, né? O Orkut, vocês nem tinham nascido ainda quando terminou o Orkut, né? Mas é uma rede social que permite trocas de grupos, de pessoas, né? Que foi muito importante. Então, a cultura digital, ela é originária do cyberespaço, né, e tem uma linguagem da internet, integra a realidade com o mundo virtual e possibilita a inclusão de várias linguagens, como música, textos, fotografias, vídeos, tudo simultaneamente. É uma linguagem multimodal e multissemiótica também. Então, essa cultura digital, ela influencia profundamente na formação da identidade dos jovens, né, através da mediação dessa tecnologia. E essas mudanças sociais repercutem no universo do adolescente de uma maneira muito profunda. Através das redes sociais. E aí, Fabi, nós temos muitas digital influencers, né? Por sinal, gosto muito e vou dizer que elas realmente cumpriram o papel dela porque elas me influenciam também. Sim, como é que é isso? É uma realidade, porque elas me influenciam. Às vezes eu olho assim, eu falo, eu preciso disso, né? Eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho com uma coisa que eu não preciso porque ela falou. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a cultura em massa e essa questão do digital, é para que a gente tenha uma noção de que
existe ali uma intenção por trás. Algumas influencers e tudo mais até colocam, olha, estou fazendo essa publicação, mas ela é uma parceria paga, é uma propaganda, alguém me pagou para fazer isso. Mas nem sempre isso fica claro. A gente também tem que pensar que algumas coisas que são passadas na TV e tudo mais, elas têm uma intenção, às vezes, de fazer você querer algo que não necessariamente você precisa. Mas você olha e fala, meu, eu preciso disso. Eu não sabia até hoje que eu precisava, mas nesse momento eu descobri que eu preciso disso e não consigo viver minha vida sem isso mais. Então, o que a gente está falando sobre a cultura em massa é para que a gente entenda até que ponto a mídia ela está passando para a gente, né, coisas importantes. E realmente ela traz informações. Né? Hoje o YouTube, a gente tem review de produtos, então você não precisa nem comprar o produto para saber se é bom ou ruim. Já tem alguém ali fazendo esse review, por exemplo. Mas também existe a questão de que muitas vezes são parcerias pagas, as pessoas estão sendo pagas para falar sobre aquilo, né? Aquele negócio, porque eu tomo esse negócio todos os dias e minha vida ficou outra depois que eu tomei. E, na verdade, ela está sendo paga para falar isso e realmente ela não usa, né? Ou, por exemplo, não, eu tomei isso aqui para ficar magra. E quando você vê, ela fez uma lipoaspiração ou uma outra cirurgia estética. Que não é um problema, mas é justamente a gente filtrar essas informações e entender até que ponto, quando a mídia passa alguma coisa para a gente, ela está querendo colocar alguma ideia na sua cabeça de comprar algo que você não precisa, ou se realmente isso para você tem sido bom, se você está indo atrás. É justamente essa crítica. E, falando em crítica, eu gostaria de fazer aqui um comentário muito maravilhoso do Renan, né? Renan, ele falou, tinha que ser mulher para falar de socialismo. Primeiro, a gente não falou sobre socialismo. Eu não lembro, você falou sobre socialismo? A gente não falou sobre socialismo. A gente está falando sobre a teoria da escola de Frankfurt, né? E a segunda coisa, tinha que ser mulher. Claro, porque a gente é linda, né? Que é maravilhosa dando aula. Então, eu só queria te falar que em nenhum momento a gente falou sobre socialismo. E para você, e muitos de vocês que estão, às vezes, colocando algumas questões assim, vocês também precisam ter uma visão crítica sobre aquilo que você critica. Né? Você precisa estudar algo para criticar, porque senão a sua crítica é infundada. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é para que vocês sempre mantenham esse senso crítico e critiquem as coisas que aparecem na mídia e até o que as pessoas falam para você. Né? Então, é justamente o que a gente quer com a cultura de massa, que a gente comece a ter uma opinião e começar a pesquisar e criticar aquilo que chega até a gente para saber até onde ele teve um dedinho, né, uma manipulação dessa informação para que ela chegue até você. É muito importante que a gente pense que nós estamos dentro de uma cultura. Né? E vocês, alguns, né, na sala de aula, muitos alunos confundem aquilo que nós discutimos na aula anterior, que cultura está relacionada com o nível de conhecimento, que cultura tem a ver com acesso à arte. E nós já discutimos que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos. E essas relações dentro da sociedade, elas têm uma relação de poder e de influência. É isso que nós estamos dizendo. Vocês vão precisar desse conteúdo para viver a vida de vocês. Se vocês forem fazer, por exemplo, a faculdade de jornalismo, rádio e TV, que são opções profissionais, vocês vão estudar isso a fundo. Então, como o objetivo daqui é produzir um conhecimento que esteja presente na vida e na cultura em que nós fazemos parte, é importante que vocês entendam. Eu entendo que é possível ter um estranhamento, né? E esse estranhamento faz parte, inclusive, do processo que nós estamos desenvolvendo juntos aqui. Mas vamos continuar fazendo esse processo de reflexão, que é um ou outro que não consegue entender direito, que é a questão da cultura de massa, que é o tema que nós estamos discutindo. E a cultura de massa é um produto da indústria cultural. E a indústria cultural é um conceito que faz uma crítica ao capitalismo. E isso não tem nada a ver com o posicionamento de ser a favor ou contra. Nós estamos expressando e definindo algumas coisas. Para eu terminar aqui, começar a fazer uma conclusão, então, vocês conhecem muitas redes sociais. E nessas redes sociais, a maneira de se comunicar mudou.
né? Enquanto que na cultura de massa, as pessoas, né, as TVs e os jornais produziam um material e direcionavam, só tinham um transmissor e vários receptores, que eram as pessoas nas suas casas, com a cultura digital e com a revolução da informática, as pessoas elas passam a fazer o que vocês estão fazendo agora. Elas recebem uma informação e elas interagem. Essa interação é uma mudança muito grande. Acabou? Acabou, a gente tem que encerrar. Então, gente, nós precisamos encerrar. Tá vendo? Quando o assunto é bom, a gente se empolga e a gente esquece que tem que encerrar a aula. Gente, olha, se ficar qualquer dúvida, é só falar e nós tiramos na próxima aula. Tá. Tchauzinho.